Irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos nessa noite. É uma alegria mais uma vez poder compartilhar da palavra do Senhor, trazer a mensagem a partir da palavra do Senhor nessa noite. Para isso, queria chamá-los a abrirem sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42, um texto conhecido da palavra de Deus, que fala sobre o sinal de Jonas. A partir dele nós pretendemos tirar algumas lições nessa noite. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Irmãos, as pessoas costumam ansiar, buscar sinais, costumam ansiar pelo sobrenatural. As pessoas gostam, a maioria das pessoas gostam de ver aquilo que é miraculoso, aquilo que não é normal, aquilo que não é corriqueiro. As pessoas buscam isso, a maioria das pessoas ansiam por ver sinais, ansiam por ver o que é miraculoso, sobrenatural. Em princípio, isso não é errado. Não há nada de errado em buscar sinais, em querer ver sinais. O problema é que, na maioria das vezes, isso mostra a incredulidade das pessoas. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas que buscam isso, na verdade, são incrédulas. São pessoas que, para elas, a palavra de Deus não é suficiente, aquilo que Deus já mostrou não é suficiente, sinais que Deus já mostrou não são suficientes, mas elas querem sempre mais. Elas querem sempre ver mais do sobrenatural de Deus. E parece que elas nunca se contentam com o que já viram. Nunca se contentam com a palavra. O texto que nós lemos mostra uma situação em que isso aconteceu. Capítulo 12 de Mateus, só para a gente entender melhor, para a gente se situar, era ainda aqui a primeira parte, a parte inicial do ministério de Jesus. Ele costumava pregar para aquele povo, visitar as sinagogas e curava muitas pessoas que eram levadas a ele. Muitos dos que eram levados a ele foram curados e aquelas pessoas viram ele operando esses sinais. Mesmo assim, eles nunca se mostravam nunca demonstravam que estavam satisfeitos com isso aí.
No versículo 22 desse mesmo capítulo, um pouco antes, trecho um pouco antes, Jesus ele tinha curado um endemoniado cego e mudo. Em consequência, as pessoas ficaram admiradas. As pessoas diziam, será que esse é o filho de Davi? As pessoas pensavam, a multidão pensava, será que esse é aquele que deveria vir? Será que esse é o profeta? Será que esse é o filho de Deus? Porque elas estavam vendo os sinais que Jesus operava. Mas os fariseus, eles disseram que, na verdade, o que Jesus estava fazendo ali era pelo poder de Beelzebu, era pelo poder de um demônio. Jesus diz para eles que eles estão cometendo um pecado imperdoável, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Eles estão atribuindo ao demônio uma obra claramente divina. Estão atribuindo a Satanás uma obra que claramente é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então Jesus os adverte contra isso. Pouco depois, no versículo 34, Jesus os chama de raça de víboras, que era de fato o que eles eram. Irmãos, e é nesse contexto que os fariseus, juntamente com os escribas, chegam para Jesus e pedem um sinal. Chegam diante de Jesus e, mais uma vez, querem ver sinais. E pedem que Jesus mostre um sinal. Jesus, na resposta, coloca eles de fato no canto deles. Mostra que realmente eles são pessoas alheias às coisas de Deus, alheias a Deus, alheias aos ensinamentos de Deus. E Jesus traz aqui 3 características de uma geração distante de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Jesus mostra aqui 3 características de uma geração que está afastada de Deus, distante de Deus. E cada uma dessas características parece que ainda é a mesma coisa hoje. A nossa geração, a maioria das pessoas hoje, ainda estão cometendo os mesmos erros. A nossa geração, nesses pontos aqui, ela é praticamente idêntica àquela geração. Nós queremos destacar essas características nessa noite. Primeiro, aquela geração, e também a nossa, é uma geração má e adúltera. Má e adúltera. Veja o que diz o texto, versículo 39, a parte inicial. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus está se referindo aqui a toda aquela geração, a todas aquelas pessoas. Ele não se refere apenas aos escribas e fariseus, embora eles estejam à frente aqui. Eles representam aquela sociedade, mas ele está falando para os escribas, fariseus e os seus seguidores. Por isso ele usa essa expressão, uma geração. É toda uma geração, não é só os escribas e fariseus. Eles são maus e adúlteros. O que Jesus está dizendo com isso? Quando ele diz uma geração má, ele está se referindo à corrupção moral. Era uma geração corrompida moralmente. Era uma geração totalmente errada no que diz respeito aos valores morais. Você pode ver isso nesse mesmo contexto. No versículo 14, do mesmo capítulo 12 de Mateus, o texto diz que os fariseus se retiraram, conspirando contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Jesus não tinha feito mal algum. Ele estava pregando o reino de Deus. E estava fazendo a obra de Deus aqui na terra. Estava fazendo a obra para a qual ele veio. Mas eles estavam conspirando e estavam planejando uma forma de matar o Senhor Jesus. Isso mostra como aquela geração ela era corrompida, ela era má moralmente falando. E isso se estende à multidão, porque quando você chega lá no fim da história,
capítulo 23 de Lucas, quando Jesus está sendo julgado por Pilatos. Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? A multidão escolhe Barrabás. Ele pergunta: o que eu farei com Jesus? A multidão diz: crucifica-o, crucifica-o. A multidão manda que ele seja crucificado. Então, a ânsia, o desejo pela morte de Jesus não era algo só dos fariseus, mas findou sendo algo daquela geração. Era uma geração má, corrupção moral, uma geração corrupta moralmente. Ela também era uma geração adúltera. O que é isso? A ideia contida aqui nessa palavra, adúltera, é a ideia de infidelidade conjugal. Mas é lógico que nós não estamos falando aqui literalmente de adultério. Essa ideia vem da relação entre Deus e Israel lá no Antigo Testamento. A relação entre Deus e o seu povo de Israel no Antigo Testamento, muitas vezes era explicada como uma relação entre um marido e uma esposa. Quando Israel ele deixava Deus e passava a buscar outros deuses, se dizia que Israel era um povo adúltero. Era um povo que estava adulterando. Por quê? Porque estava deixando o seu amor em relação a Deus e estava dedicando o seu amor a outros deuses pagãos, deuses falsos que nada podiam fazer por ele. Então a ideia de adultério aqui é essa. O texto lido no início, Jeremias capítulo 3, trata disso. Como o reino tanto de Israel como de Judá, lá no Antigo Testamento, se desviava de Deus, buscava outros deuses e praticava esse adultério espiritual. Deixava o seu Deus e dedicava o seu amor a outros deuses. Ainda em Jeremias, capítulo 13, versículo 27, diz: tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo. É Deus falando, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Israel, o povo de Deus, muitas e muitas vezes deixava o amor ao seu Deus, deixava a adoração ao Deus de Israel e se dedicava a outros deuses. Aqui, no nosso texto, Jesus aplica essa palavra adúltera, adultério, aos seus contemporâneos. Israel abandonou em grande parte a idolatria após o exílio, mas mais uma vez estava voltando a deixar o seu Deus e praticando esse adultério espiritual mais uma vez. Em Mateus 15, 8, o texto diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É essa a situação aqui. Esse adultério espiritual acontece quando o povo se distancia do seu Deus e corre atrás de outros ídolos. O povo de Israel, era um povo que viu sinais e maravilhas muitas vezes ao longo da sua história. Lá no deserto com Moisés, na vida de profetas como Elias, Eliseu e outros. Estava mais uma vez vendo os milagres que Jesus fazia em seu ministério, mas isso não era suficiente. Era um povo incrédulo, um povo que se distanciava do seu Deus, deixava o seu Deus, os sinais não eram suficientes, isso mostra a sua incredulidade, e eles se afastavam do Senhor. Era uma geração cega e pecadora como a geração atual, que deixa Deus, se distancia de Deus, se afasta de Deus e não está preocupada com os valores de Deus. Na verdade, meus irmãos, a maioria das pessoas à nossa volta não está preocupada com aquilo que Deus quer,
não está preocupada se existe um Deus ou não existe. As pessoas até dizem que amam a Deus, até dizem que creem em Deus, mas são incrédulas na prática e vivem para os seus próprios ídolos. A idolatria e a corrupção moral continuam bem presentes em nosso tempo. Essa é a verdade. A nossa geração, a geração atual, continua sendo uma geração má e adúltera como aquela. A idolatria está por toda parte. Se nós pensarmos na idolatria naquele sentido mais específico do termo, nós continuamos vendo com muita efervescência em nosso tempo. A Igreja Católica Romana é o maior exemplo disso, de como as pessoas ainda continuam seguindo ídolos que nada podem fazer por eles. Mas idolatria não é só isso. Nós podemos falar também de uma idolatria em um sentido mais amplo. Toda vez que nós colocamos alguma coisa acima de Deus, nós estamos também praticando um tipo de idolatria. Nesse sentido, idolatria é você colocar qualquer coisa acima do seu Deus. Isso é idolatria. E aí isso é mais abrangente ainda. Isso atinge mais pessoas ainda. Isso atinge mais ainda a nossa geração. E isso está em toda parte. Deus criou o homem para viver para Ele, para viver para a sua glória. Todas as vezes que nós tiramos Deus do primeiro lugar e colocamos qualquer outra coisa no lugar, nós estamos sendo idólatras. E é isso que nós vemos com frequência em nossa geração. Então continua sendo uma geração adúltera, uma geração idólatra, que deixa o seu Deus e coloca ídolos em seu lugar. É também uma geração má. Nossa geração continua sendo uma geração corrompida moralmente. Isso aí é fácil demais. Você enxerga por toda parte. No nosso país, por exemplo, nesses dias está se discutindo a ampliação dos casos de aborto, de liberação do aborto. O aborto, em último sentido, um sentido mais estrito, é assassinato de crianças inocentes. Por mais que nós queiramos tapar o sol com a peneira, queiramos encobrir essa verdade, essa é a mais pura verdade. Mas nós estamos, as pessoas estão aí, decidindo pela ampliação dos casos. Estão querendo alargar isso aí. E muitos estão concordando. Muitos estão aceitando. Esse é apenas um exemplo. A nossa geração continua sendo, além de adúltera, má, corrompida moralmente. Meus irmãos, a geração atual continua repetindo os erros do passado, mas não deveria. A palavra de Deus, ela continua sendo atual, e aquilo que ela condenou no passado, ela continua condenando. Então isso é, mais uma vez, um alerta para nós, para o nosso tempo. Essa palavra continua sendo atual. Aquela geração, primeiro, uma geração distante de Deus, afastada de Deus. Primeira característica dela aqui, segundo o texto, era má e adúltera, assim como a nossa permanece sendo. Segundo lugar nessa noite, uma geração incrédula. Uma geração incrédula. Veja o que diz o texto. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. O que é um sinal aqui, né? Será que o sinal era uma cura? Jesus tinha feito muitas curas, tinha realizado muitas curas. Como nós falamos no início, no próprio contexto aqui do capítulo 2, Jesus tinha curado um endemoniado, cego e mudo. Provavelmente os fariseus queriam aqui algo maior.
Não simplesmente uma cura talvez pudesse ser algo falsificado. Uma cura talvez pudesse ser algo que você pudesse fazer de forma falsa, enganar as pessoas. Eles queriam uma coisa mais extraordinária. Queria que ele ali fizesse algo tremendo, algo muito grande. Talvez alguma coisa que abalasse o cosmos. Talvez alguma coisa que estremecesse tudo. Alguma coisa muito extraordinária. Meus irmãos, era um pedido insultuoso e hipócrita, porque eles não acreditavam. Era uma geração incrédula. Eles não criam nos milagres de Jesus. Então, por mais que eles cheguem e digam mestre, chamem Jesus de mestre, isso é hipócrita da parte deles. Eles não querem ver os sinais de Jesus, eles não estão interessados nisso. Na verdade, eles estão demonstrando a sua incredulidade. No texto paralelo de Lucas, o texto diz, Lucas 11:16, nesse momento o texto diz assim: e outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Tentando. Eles estavam tentando o Cristo quando eles pedem um sinal. Meus irmãos, o propósito dos sinais não é satisfazer a nossa busca pelo sobrenatural. O propósito dos sinais não é atender, não é satisfazer o nosso desejo pelas coisas que são miraculosas. Não, não é esse o sentido, não é esse o propósito. O propósito dos sinais é dar crédito ao ministério daquelas pessoas. O propósito dos sinais, e em segundo plano, logicamente, também atender aos necessitados. O propósito dos sinais que Jesus fazia era esse. Se nós olharmos para a história bíblica, os sinais de Deus, eles se concentram especialmente em 4 épocas, em 4 momentos, vamos dizer assim, e são justamente os momentos em que a palavra de Deus está sendo revelada ao povo. Quais são esses momentos? Primeiro, Moisés, quando a lei está sendo dada a Moisés, no ministério do grande líder Moisés lá no Antigo Testamento. Segundo, no ministério de alguns profetas, como Elias e Eliseu. Terceiro, o ministério de Jesus. E quarto, seguido a Jesus, o ministério dos apóstolos. É o momento em que são os momentos em que a palavra de Deus está sendo entregue, está sendo revelada. Esses sinais, essa concentração de sinais na vida dessas pessoas, nesses ministérios, visava a dar crédito ao ministério deles, em momentos em que a revelação estava sendo dada. Então, os milagres não são para atender a nossa busca, a nossa ânsia pelo sobrenatural. Os escribas e fariseus, meus irmãos, e aquela geração, eles eram culpados de um pecado fundamental e básico. Eles queriam ver Deus apenas no incomum, apenas no anormal. Eles não queriam, não tentavam, não esperavam ver Deus nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, mas demonstravam que viam Deus apenas no sobrenatural. Na verdade, meus irmãos, ao homem não cabe exigir sinais miraculosos. O homem precisa crer pela fé. O homem precisa crer depositando a sua fé em Deus, o seu Criador. E eu pergunto, o que a geração atual tem buscado? Apenas o sobrenatural? O que se tem buscado em nossa época? Tem sido da mesma forma? As pessoas continuam buscando apenas o que é miraculoso? Queria dizer que Jesus ele ainda pode operar milagres. E o faz segundo a sua vontade, no momento que ele decide que deve ser. Mas essa não é a prioridade. A prioridade é que a mensagem do Evangelho seja levada.
pessoas abram os olhos para Deus a partir dessa mensagem e depositem a sua fé no Deus que pode salvá-las. Essa é a prioridade. Nossa geração continua demonstrando a mesma incredulidade do passado. Parece que só acreditam se o extraordinário acontecer. Só se convertem, só se convencem de Deus se algum sinal for operado. Então está cometendo o mesmo erro do passado. Nós continuamos vendo uma geração de incrédulos, uma geração que mostra a mesma incredulidade daquela época. Meus irmãos, eu quero dizer que o homem precisa buscar o seu Criador, independentemente da operação de sinais e maravilhas. Elas podem até acontecer em um ou outro momento. A cura, o milagre pode até acontecer em algum momento, mas não vai acontecer sempre. E o homem precisa de Deus, precisa depositar a sua confiança em Deus, ainda que os milagres não estejam acontecendo, ainda que ele não esteja vendo os sinais. O texto continua e diz assim: eles pediram um sinal. O que Jesus diz? Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, Jesus conhecia o coração deles, sabia que era ali uma geração de incrédulos. A questão não era se Cristo fizesse o milagre, desse o sinal, eles creriam, não. E ainda que fosse assim, ele não operaria pelo fato deles estarem pedindo. Mas ainda que ele operasse, não era o caso ali de pessoas sinceras que iriam crer porque ele operou um milagre. Não era o caso. Era uma geração incrédula, corrupta. Então Jesus não dá o sinal que eles querem ver. Jesus diz: olha, o único sinal que será dado é o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? O sinal de Jonas é uma espécie de tipo da morte e ressurreição de Jesus. Jonas foi um profeta lá no Antigo Testamento que foi engolido por um peixe, passou 3 dias na barriga do peixe, porque estava fugindo da vontade de Deus. Deus pediu que ele fosse pregar a cidade de Nínive, ele fugiu para outra cidade, Tarsis. A maioria conhece a história, mas para os que não estão familiarizados. Então, fugindo da vontade de Deus, Jonas acaba no ventre, engolido por um grande peixe e passa 3 dias na barriga do grande peixe. Ele ora lá dentro e, por fim, ele é colocado para fora. Jesus está dizendo, o sinal, o único sinal que será dado é esse. Porque da mesma forma acontecerá com o Filho do Homem. Como é que isso aconteceu com o Filho do Homem? Como é que isso aconteceu com Cristo? Quando ele morreu. Ele morre, ele é tragado pela morte, mas no 3º dia ele ressuscita. E esse é de fato o sinal que importa. Esse é o maior dos sinais. O maior dos sinais foi dado quando o Filho do Homem, crucificado na cruz, morto por mãos humanas, no 3º dia ressuscita. Esse é o sinal que de fato importava, mas aquela geração, a maioria deles, não reconheceu esse sinal, não viu esse sinal. Os judeus não atentaram para o maior sinal que foi dado naquela época. Na verdade, meus irmãos, os judeus continuam esperando o Messias, não reconheceram em Cristo o Messias, não viram o maior sinal que foi o da ressurreição de Jesus. E eu pergunto mais uma vez, e a nossa geração? E a nossa geração?
Muitos não creem, outros não dão o devido valor. As pessoas até sabem, Cristo morreu na cruz, beleza, eu já ouvi falar disso. Ressuscitou no terceiro dia, isso, as pessoas até sabem disso. Mas as pessoas vivem como se isso nunca tivesse acontecido. O problema da nossa geração é que eles até dizem, eles conhecem essa história, eles sabem que é pregado a todo tempo que aquela morte foi em nosso favor, para perdoar os nossos pecados, que Cristo conquistou a vitória no terceiro dia, porque Ele ressuscitou, mas e daí? Como é que as pessoas têm vivido em resposta a isso? As pessoas têm vivido, a maioria delas, como se isso nunca tivesse acontecido. Então, o sinal também não tem sido identificado pela nossa geração. O sinal não tem sido compreendido também pela nossa geração. O maior dos sinais, que foi a ressurreição de Cristo no terceiro dia, parece que não tem valor nenhum para a geração atual. Assim como os judeus ainda esperam o Messias, as pessoas do nosso tempo têm vivido como se o Messias nunca tivesse conquistado a vitória. Meus irmãos, é interessante Jesus recomendar a ressurreição, porque justamente a ressurreição é um benefício para aqueles que depositam a sua fé no Cristo ressuscitado. A ressurreição não é para aqueles que vão procurar sinais. A ressurreição não é para aqueles que, demonstrando sua incredulidade, vão pedir mais e mais sinais de Deus. A ressurreição traz o benefício da salvação, a morte e a ressurreição de Cristo, traz o benefício da salvação, justamente para aqueles que depositam a sua fé no Cristo que ressuscitou. Amém? O homem é chamado então, meus irmãos, a depositar a sua fé nesse Cristo. Depositar toda a sua confiança nesse Jesus que um dia ressuscitou e conquistou a vitória para o seu povo. Então aquela geração, meus irmãos, e também a nossa, uma geração distante de Deus, uma geração afastada de Deus. Primeiro, é uma geração má e adúltera. Segundo, era uma geração incrédula. E terceiro e último lugar nessa noite, é uma geração que será condenada. A consequência de tudo isso é a condenação no dia do juízo. A geração má e adúltera, a geração incrédula, ela, por fim, será uma geração de condenados ao inferno, porque não se dobram diante de Deus, porque não se colocam diante de Deus, depositando a sua fé no Cristo ressuscitado. Veja o que diz o texto, versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. O fim da história do profeta Jonas é que Jonas, depois que sai da barriga do peixe, ele se arrepende e ele se volta para Deus. E ele então vai até a cidade de Nínive pregar, levar a mensagem que Deus tinha mandado lá no início e da qual ele tinha fugido. Ele agora se arrepende e vai e prega aos habitantes de Nínive. E os habitantes de Nínive, os ninivitas, se convertem, aceitam a mensagem, se arrependem. E o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo, olha, os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação do profeta Jonas.
vocês não estão se arrependendo, se convertendo com a minha pregação hoje aqui. Então, lá no dia do juízo, os ninivitas se levantarão e condenarão a geração de vocês. Mesmo não tendo desfrutado das bênçãos dos judeus, tendo escutado apenas a pregação de um profeta humano como Jonas, os ninivitas se converteram. Mas aquela geração de judeus, com todas as bênçãos, tendo escutado a pregação do próprio Filho de Deus, a verdade de Deus através de Cristo, eles não se converteram, mesmo tendo visto tantos sinais, mesmo estando ali cara a cara, frente a frente com o Filho de Deus, eles não se convertem. Então os ninivitas condenarão aquela geração no dia do juízo, é isso que Jesus está dizendo. Como disse William Hendrickson, pessoas menos iluminadas, os ninivitas, obedeceram a uma pregação menos iluminada, a de Jonas. Em contrapartida, pessoas mais iluminadas, os judeus, com todas as bênçãos, convivendo com o próprio Messias, se recusaram a obedecer à luz do mundo. O resultado disso, meus irmãos, é a condenação. O resultado disso é que no dia do juízo, os habitantes de Nínive poderão se levantar e condenar aquela geração. O texto ainda continua e diz, versículo 42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O raciocínio é semelhante. A rainha do sul, ou a rainha de Sabá, lá no Antigo Testamento nós vemos a história dela, sobre como ela, ouvindo da sabedoria de Salomão, ela vai de uma terra bem distante, esse lugar dela aqui fica provavelmente no sul da Arábia, um local distante do povo judeu, e ela ouve da sabedoria de Salomão, e ela vai até Salomão para ouvir se era de fato verdade aquilo que diziam sobre Salomão. E ela foi, e ela ouviu a sabedoria de Salomão, ela confirmou a sabedoria de Salomão, e ela aceitou a verdade a partir da sabedoria de Salomão. Então Jesus está dizendo, olha, a rainha do sul também se levantará no juízo e vai condenar essa geração. A rainha do sul, mesmo sem nenhum convite, estando longe da verdade, ela veio ouvir a verdade, ainda que de forma imperfeita, pela boca do rei Salomão. Mas os judeus, aquela geração, com tantos convites, estando perto, escutando o próprio Jesus, escutando a verdade a partir de Jesus, endureceram o coração e não se converteram a esse Deus. Então a rainha do sul condenará aquela geração. O que Jesus está dizendo aqui, como disse William Barclay? Os ninivitas reconheceram a advertência de Deus em Jonas. A rainha de Sabá reconheceu a sabedoria de Deus em Salomão. Em mim, está dizendo Jesus, chegou a vocês uma sabedoria superior à de Salomão e uma mensagem maior do que a de Jonas. Mas vocês são tão cegos que não podem ver a verdade e tão surdos que não podem escutar a advertência. É isso que está acontecendo aqui. Meus irmãos, e a pergunta é, será que em nossos dias é muito diferente? Eu digo que não. Os ninivitas e a rainha do sul também poderão se levantar naquele dia contra a nossa geração, contra a maioria das pessoas dos nossos dias, porque a maioria das pessoas continua distante de Deus,
incrédula, vivendo em seus pecados e não se dobra diante de Deus. A maioria do povo da nossa época, da nossa geração, continua vivendo da mesma forma daquela geração. A maioria do nosso povo, a maioria das pessoas hoje, continua sem depositar a sua fé no Cristo que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. A geração atual, meus irmãos, permanece em seus pecados, sem buscar arrependimento e novo nascimento. Também será condenada pelos ninivitas e pela rainha do sul. Irmãos, o evangelho está sendo pregado mais e mais. A cada dia essa mensagem tem sido levada a mais e mais povos. A cada dia essa mensagem tem sido levada a mais e mais pessoas. Muitos e muitos têm ouvido, às vezes até com frequência. Quantos não estão domingo após domingo em nossas igrejas? Quantos não estão com frequência ouvindo essa mensagem, mas continuam endurecendo seus corações? Meus irmãos, cada uma dessas pessoas poderá ser condenada naquele dia, também, da mesma forma, pelos ninivitas e pela rainha do sul. A pergunta é também, em que situação você está nessa noite? Incredulidade? Endurecendo o seu coração? Como é que você reage à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Como é que você reage a tudo isso que é dito sobre a mensagem do Evangelho? Irmãos, esse texto nos traz também outra verdade tremenda. Jesus é o sinal de Deus. Assim como Jonas foi a mensagem de Deus aos ninivitas, e Salomão foi a sabedoria de Deus para a rainha de Sabá, Jesus é o sinal de Deus, como disse William Barclay. E meus irmãos, a grande questão, em Jesus nós nos confrontamos com Deus, e aí surge uma pergunta extremamente importante. Qual é a nossa reação quando nos confrontamos com Deus em Jesus Cristo? Como nós reagimos quando a verdade de Deus nos confronta? O que nós pensamos a respeito de Cristo? O que nós pensamos a respeito do Evangelho? Como nós reagimos a respeito dessa mensagem? Meus irmãos, disso depende a nossa condenação ou não no dia do juízo. Não se engane. Esse dia chegará. Nós não sabemos se está perto ou está longe, mas sabemos que esse dia chegará. Sabemos que o Cristo morto, mas ressuscitado ao terceiro dia, como as Escrituras profetizaram no Antigo Testamento, ele também disse, a palavra dele também profetiza, promete que ele um dia voltará. E quando ele voltar, o juízo será posto, as pessoas vão ser julgadas. A pergunta é, naquele dia, os ninivitas e a rainha do sul se levantarão contra você para dizer que você está condenado ou não? Isso depende de como você reage à mensagem do Evangelho. O homem precisa depositar a sua confiança no Cristo crucificado. Que Deus, Ele possa nos abençoar.